A pandemia, ela revelou muitas coisas, né? Principalmente os casamentos que já não estavam dando certo. Opa, Né? Muito. opa. Você começou a atender muitos pacientes assim ou não? Eu tenho muitos casais que são casais que chegaram até mim a nível de divórcio mesmo, de não se suportarem. Eles com uma dificuldade muito grande de conseguir se relacionar. Só que o grande problema da relação é a comunicação. Então, assim, eles não sabem se comunicar. Então, a gente tem inúmeros autores aí, por exemplo, como o Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor, por exemplo. As pessoas elas não sabem se comunicar. George Peterson. Eles não sabem se comunicar e que se comunicam de forma errada. Então, essa comunicação errada gera ruídos na relação e muitas vezes o casal que era para ser inimigo se torna inimigo dentro da própria casa. Ok, a comunicação é um problema, né? Eu consigo ver de várias formas também. E como é que você encara o lance da separação? Chegou para você esse casal aí, por exemplo, que você imaginou, e como é que você contorna essa situação? É exercício? Vamos ouvir mais um outro? A maioria das pessoas que chegam diz assim, não dá mais. Então, porque aí tem o lance da religião também, né? Como bom cristão, você sabe disso, né, cara? Que Deus não se orgulha do divórcio. Como que é para você? Porque você tá entre a religião e você também tá entre a pesquisa, não, a ciência. Certo. Pensa comigo. As relações, elas são construídas com pessoas que têm características diferentes, mas que querem o mesmo bem comum. Eu vou dar um exemplo de relacionamento, tá? Bem simples. Futebol. Você gosta de futebol? Gosto. Vocês gostam de futebol? Sim. Futebol. Quando a gente vai lá para dentro de um campo, a gente tem os 11 jogadores lá, né? Então, cada um tá lá ocupando o seu espaço dentro de quadra, certo? Quando acontece de cada um deles ocupar o seu espaço, então tem o atacante, tem o lateral esquerdo, o volante, enfim. Cada um ocupando seu espaço, exercendo aquilo que sabe fazer de melhor. Se o goleiro vai querer jogar lá no ataque, não vai dar tão certo. Assim como o atacante vai querer jogar no gol, ele também não pode atacar perfeitamente, porque ele não pode usar as mãos, ele vai poder usar o pé, a cabeça e essas coisas. Então, o que está acontecendo dentro de uma relação que está conflituosa? As pessoas estão querendo ocupar os seus lugares de forma errada. Então, por exemplo, dentro de uma perspectiva positiva, cada um ocupando seu lugar, esse time vai ser um time relativamente organizado e que vai atacar e que vai fazer gol no adversário. O que acontece? Num casamento e numa relação disfuncional, as pessoas começam a ocupar lugares diferentes e elas começam a entrar em crise. Ou seja, você está vendo lá o atacante querendo fazer gol contra. E é isso. A mulher tá lá querendo ocupar o lugar do marido, o marido tá lá querendo ocupar o lugar da esposa. Um não entende a sua posição porque a gente tá vendo a masculinidade sendo distorcida. Você tava aqui com o Rodrigo Silva, por exemplo, um cara que fala muito de masculinidade. E a feminilidade também. Então a gente tá vendo mulheres masculinas e homens afeminados. Tá falando do pastor do Anderson Silva. Anderson Silva, falei errado. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é o... Não, aí o Rodrigo também que a gente tá profetizando então, pronto, eu tô já. trazendo o Rodrigo pra cá amém, já. Então, Rodrigo já. Inclusive eu tenho o contato dele, depois eu te dou. Então, o que acontece? A gente tá vendo pessoas que estão jogando na posição errada. E o meu dever como terapeuta é ajudar essa pessoa a entender que essa crise de relacionamento é simplesmente porque ela tá jogando na posição errada. Ela não está ocupando o lugar dela. E aí, dentro disso, a gente vai trazendo consciência na relação, tanto do homem quanto da mulher, para que eles entendam qual é o lugar que eles devem ocupar, porque se eles ocuparem esse lugar, eles vão conseguir jogar bem, eles vão conseguir se relacionar bem.